Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. Meus irmãos, a todos nosso bom dia. Que as bênçãos de Deus sejam sobre todos nós, amém? Vamos orar. Grandioso Deus, nosso Pai Celestial, estamos aqui mais uma vez para continuar estudando a Tua Palavra e nós desejamos, Pai, que ela seja bem entendida e para isso carecemos que o Teu Espírito Santo haja em nós. O perdão de nossas faltas é que nós estamos suplicando esta bênção para esta manhã deste domingo. Obrigado pelos teus cuidados conosco. Que continuemos todos nos esforçando para sermos fiéis a ti. Perdoa as nossas faltas. Nós suplicamos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, continuando os estudos que estamos fazendo de toda a Bíblia, e hoje nós trataremos do capítulo 14 de 2 Samuel. 2 Samuel 14. E no estudo de domingo passado, nós vimos que Absalão fugiu a Talmai, seu avô por parte de mãe, que era rei de Gesur, escapando assim do julgamento pelo assassinato de seu irmão Amnon. Eu quero deixar claro aqui que pode ter havido uma confusão no domingo passado, que eu praticamente confusão que eu fiz, é que Talmai é o avô de Absalão por parte de mãe. E Talmai era rei de Gesur, para onde Absalão fugiu depois de assassinar Amnon. Muito bem, bom que fique claro isto, que Talmai era avô de Absalão. Muito bem. E no capítulo 14, nós temos aí a iniciativa de Joabe para o retorno de Absalão. Absalão, que passou 3 anos lá em Gesur, junto com seu avô Talmai, e Joabe, então, usa de uma artimanha, de um artifício para trazer Absalão de volta a Jerusalém. E nos versículos de 1 a 3, nós vemos aí que Joabe providencia, então, o retorno de Absalão. Meus irmãos, e com o objetivo de fazer o rei Davi tomar uma decisão quanto à volta de Absalão, sem tratar objetivamente do assunto, foi aí o artifício que Joabe utilizou. Ele não tratou do assunto diretamente com Davi, mas ele então usou-se de um artifício para que o rei Davi tivesse conhecimento
de toda aquela situação por que ele estava passando, a fim de que ele pudesse chamar Absalão de volta a Jerusalém. Então, o que Joabe fez utilizou-se de uma maneira tal, e a história conta, na Bíblia, nesse capítulo, você vê a trama que ele combinou com uma mulher para que ela contasse uma história ao rei Davi, para que ele pudesse, então, permitir que Absalão retornasse a Jerusalém. Então Joabe tratou com uma mulher sábia lá de Tecoa, que deveria se vestir como se estivesse de luto, além de ter-lhe dito o que deveria dizer ao rei. Então Joabe já preparou toda a história para que aquela mulher de Tecoa, aquele local chamado Tecoa, apresentasse aquela história como se fosse uma realidade dela, daquela mulher, e então, durante a história, pudesse convencer Davi a fazer retornar para Jerusalém Absalão. Muito bem. E nos versos de 4 a 5, a mulher apresenta seu caso diretamente ao rei, que era acessível quando a queixa não tinha sido resolvida satisfatoriamente pelos juízes locais. É interessante ver isto aqui, porque na história que Joabe tinha preparado e dito àquela mulher como ela deveria se dirigir ao rei, a situação era como se não tivesse sido resolvida pelos juízes locais. Então, ela poderia, diante da situação, dirigir-se diretamente ao rei. E aquela mulher, então, disse assim: salva-me, ó rei. É a súplica da mulher que clama por uma proteção quando ela se dirigiu a Davi. E nos versos 6 e 7, nós temos aqui a história descrevia com habilidade o conflito pelo qual o rei tinha passado. Então, a história criada por Joabe e que aquela mulher recebeu, foi informada, assimilou, aquela história foi que ela contou para o rei Davi, como se estivesse acontecendo com ele. E ela então começa aí no verso dizendo: 2 filhos, um feriu o outro e o matou. Então, na história da mulher, ela disse que tinha 2 filhos, e um feriu o outro e ela matou. Essa história só podia, é claro, evidente, fazer Davi se lembrar de suas próprias tristezas, porque ele também tinha acontecido isso, quando Absalão matou o seu irmão Amnon. Então, essa história daquela mulher deve ter feito Davi relembrar toda a sua vida, toda a sua história, aqueles acontecimentos, de certa forma, recentes. E essa história, então, fez Davi se lembrar das próprias tristezas, né? E, além disso, Joabe descreveu com habilidade o conflito que deixaria o rei imobilizado. Olha, Joabe foi de uma inteligência muito grande ao preparar toda aquela história a fim de convencer o rei Davi a fazer retornar Absalão para Jerusalém. E no versos de 8 a 11, nós temos aí que o rei procurou dar uma solução imediata. Quando ele ouviu a história da mulher, Davi desejou, então, solucionar o caso o mais rápido possível. Mas a mulher disse: a culpa caia sobre mim. Então a mulher, naquele instante, estava se colocando culpada, dizendo que ela era culpada por ter acontecido aquele problema. Então vejam que na história o que ela diz: olha, a culpa caia sobre mim. É como se ela estivesse dizendo assim: Davi, você é culpado do que aconteceu, da morte de Amnon por Absalão. Por quê? Porque você não tomou as providências que deveria ter tomado no momento quando Amnon cometeu aquele ato sexual ilícito contra Tamar. Então, você não tomou nenhuma atitude ali e também não tomou atitude quando Absalão matou Amnon. Você simplesmente deixou passar. É como se ela estivesse dizendo isso para ele, só que com as
com um enredo diferente, com outra história, a história que ela estava se colocando como a protagonista. Agora, estava implícito que ela continuava vulnerável em razão das exigências da família, as quais o rei não tinha ainda levado a sério. Davi, então, se compromete com a proteção daquela mulher, e ela pede isso em juramento, ela pede que o rei jure que dará proteção. Ao proferir em juramento a proteção da mulher sem saber, Davi estava se comprometendo a proteger a vida de Absalão, mesmo que sobre Absalão houvesse a pena de morte por causa do fratricídio. Os irmãos entendem o fratricídio aí quando alguém da família, o irmão mata o outro, isso é um fratricídio. Muito bem. E seguindo, em 2 Samuel 14, de 12 a 14, a mulher aplica seu caso ao rei e ao filho dele, ao filho do rei. Então, aquela mulher pede permissão para falar e aplicar o caso ao rei e ao filho dele, acusando-o de exílio de seu desterrado, o filho que lhe tinha causado sofrimento, aquele filho, Absalão, que tinha causado sofrimento a Davi. No verso 14, ela contrasta a misericórdia de Deus com a falta de misericórdia de Davi para com seu filho. Olha, na realidade, ela estava dizendo, Davi, você não usou de misericórdia para com Absalão, você simplesmente não fez nada, ele foi para lá, está jogado, está desejoso de te ver, mas você nada fez para que isso acontecesse. Então, uma expectativa que se vê aí na história da mulher é de que o rei encontre um meio de trazer o exilado de volta, de trazer Absalão de volta. Meus irmãos, nos versos de 15 a 17, agora, a mulher descreve Davi como libertador e homem esclarecido. Agora ela apresenta de uma forma muito educada, diz o quem é Davi. Essa mulher muda sua abordagem e retoma sua história e de forma respeitosa ela descreve Davi como um libertador, homem esclarecido, como um anjo de Deus. Ela agora como se estivesse massageando o ego de Davi. Sua oração aponta para as difíceis decisões em que o rei precisará da ajuda do Senhor, seu Deus. Com astúcia, ela deixa seus interesses e focaliza os do rei, os interesses do rei, mas em um contexto de apoio. Então, ela usa aqui de muita perspicácia, ela usa de muita sabedoria, na realidade, e então massageia o ego de Davi, diz que ele chega a ser um homem esclarecido, um anjo de Deus, sempre nesse contexto, ele mostra um contexto de apoio a Davi. E nos versos de 18 a 20, vem uma pergunta direta de Davi àquela mulher, né? E aquela entrevista realmente já estava longa, né? E naquela longa entrevista, Davi então suspeita da interferência do seu sobrinho Joabe. Olha, aquela mulher estava apresentando e falando coisas que ele começou a conhecendo Joabe, começou a desconfiar que Joabe tivesse alguma participação naquela história. Então Davi pergunta e a mulher responde dizendo que Joabe tinha sido o autor do papel que ela representava. Sua história fictícia funcionou e ela atingiu então o seu objetivo. E nos versos de 21 a 24, Joabe passa a ter aquela responsabilidade de levar Absalão a Jerusalém. Então Joabe estava acompanhando de perto o desenrolar dos acontecimentos. É claro, ele disse para a mulher ali, conversar com Davi, rei Davi. Ele criou todo o enredo, ele preparou, disse à mulher o que ela deveria falar ao rei. Ele ficou ali perto, aguardando o desenrolar dos acontecimentos, né? E ele então tomou o lugar da mulher e ouviu um pronunciamento real. Qual foi?
atendi ao teu pedido. O rei deu a Joabe a responsabilidade de trazer Absalão a Jerusalém. E com o retorno de Absalão, Davi não aceita que ele vá à sua presença, determinando que ele fique na casa dele, Absalão. Esse procedimento de Davi, meus irmãos, não foi bem recebido por Absalão, que posteriormente reagiu com hostilidade. Bom, Davi, então, ele permitiu que Absalão retornasse para Jerusalém, mas não permitiu que Absalão fosse à presença dele, desse aquele abraço, tivesse aquele contato de pai para filho. E isso trouxe muita insatisfação a Absalão. E nos versos 25 a 27, nós vemos aí que a aparência de Absalão era atraente e o colocava numa categoria à parte. Meus irmãos, sua beleza, consta que sua beleza ofuscava as outras pessoas. Seu cabelo, que era cortado todo ano e de acordo com os pesos oficiais do rei, pesava aproximadamente 2,5 quilos. Ele cortava e presenteava com seu cabelo. Então, Absalão, esse foi um problema sério que eu tive nessa lição, de ficar confundido o nome de Salomão com Absalão. Mas não, Absalão era um homem muito bonito e ele era muito atraente. A beleza física dele chamava a atenção e muito ajudou Absalão nos seus propósitos. E nos versos de 28 a 31, durante 2 anos, Absalão esteve em Jerusalém. Contudo, Davi, seu pai, não manteve contato com ele. Isso deu a Absalão a oportunidade de estimular apoio a si próprio. Opa, eu vou provocar um apoio a mim mesmo, disse Absalão. Então, Absalão se sentiu gravemente ofendido por ter sido ignorado pelo pai. Foi assim que ele viu. Claro, se ele estava exilado, o pai dele, Davi, resolve que ele deve retornar a Jerusalém. Não recebe pessoalmente, deixa em sua casa. E durante 2 anos não lhe dá qualquer atenção, então ele se viu ignorado. Enquanto o público tinha autoestima. Interessante que, enquanto ele estava sendo ignorado por Davi, inclusive pela sua beleza física e sua maneira de agir, de trazer as pessoas para o lado dele, então ele tinha essas pessoas, ele tinha o público em geral, esse público em geral o tinha em autoestima. E essa estima era, em grande parte, pela beleza física dele, né? E por 2 vezes Absalão tentou se comunicar com Davi por meio de Joabe. Mas Joabe não o atendeu. Então, olha só, nem Davi e nem Joabe, que era o comandante do exército de Davi, atendeu Absalão. Com isto, Absalão tomou uma atitude. Como Joabe não o atendia, Absalão mandou queimar parte de uma plantação de Joabe, e isso fez Joabe procurá-lo. Meus irmãos, dos versos de 32 a 33, Davi não castigou Amnon pelo pecado contra Tamar e tampouco tomou qualquer atitude contra Absalão por ter assassinado Amnon, que era seu irmão. Então, Absalão, depois de 5 anos, 3 no exílio e 2 desde que tinha retornado a Jerusalém, quer que Joabe leve uma mensagem ao rei. E parte da mensagem diz assim: se há em mim alguma culpa, que me mate. Era isto que Absalão queria que Joabe levasse ao rei. Diga, Joabe, ao rei Davi, ao meu pai, assim estava dizendo Absalão, que se há culpa em mim, então que me mate, mas não me ignore desta forma. E providencie, então, Joabe, uma audiência para Absalão com o rei. Isto era o que Absalão queria e por isso queria falar com Joabe. Joabe também não lhe dava mais atenção. Ele precisou, então, queimar parte de uma plantação de Joabe.
O rei, então, concedeu a audiência a Absalão. A descrição bíblica desse encontro é curta e formal, não dá detalhes. Os acontecimentos seguintes mostram que não houve tentativa de vencer o abismo que havia entre pai e filho. Nenhum dos dois, não houve essa tentativa. E Absalão prostrou-se diante do rei. Naquele encontro, Absalão prostra diante do rei. A pergunta que se faz é: ele permanecerá leal ao rei? Será que isto vai acontecer? Será que Absalão vai permanecer leal ao rei? Meus irmãos, como lição disso aqui, nós temos que não, desta última observação, dessa última explicação que nós demos, nós temos que não deixe o pecado se acumular, trate-o imediatamente. Esta é a lição para nós, para agora, para esse instante. Sempre que houver um desencontro, se que houver algo que esteja arranhando o nosso relacionamento, nós devemos tomar uma providência imediata para resolver a questão. Ou seja, não devemos deixar o pecado se acumular, não devemos achar que a pessoa está certa ou errada no nosso entendimento, e aí a gente se afasta e não resolve o problema. Isso traz um mal espiritual muito grande a nós e também no próprio relacionamento. Então, não deixe o pecado se acumular, trate-o imediatamente. Se estiver acontecendo isso com você, em relação a qualquer dos seus irmãos, procure reatar esse relacionamento para a honra e glória do nosso Deus. Muito bem, no próximo capítulo nós veremos então a rebelião de Absalão e a fuga de Davi. Aquela pergunta que fizemos há pouco, se ele permanecerá leal ao rei, se Absalão permanecerá leal ao rei, nós vamos ver no capítulo seguinte que não. De fato, ele faz ele promove uma rebelião contra Absalão, promove uma rebelião contra Davi. Mas isso são cenas para o próximo capítulo. Vamos orar? Pai de amor, nosso Deus, obrigado porque mais uma vez falamos um pouco da Tua Palavra, estudamos um pouco da Tua Palavra. Te agradecemos por esta liberdade que nós temos de ainda ler a Tua Palavra. Senhor, desperta em nós um desejo muito grande de assimilar a Tua Palavra e de colocá-la em prática para nós mesmos e para as pessoas que estiverem ao nosso alcance. Vem, Senhor, agir em nossas vidas, em todas as faces de nossa vida, de tal maneira que cada vez mais possamos ser obedientes a Ti. Deus de amor, suplicamos as bênçãos sobre os nossos que estão, nossos parentes, nossos irmãos, nossos amigos, que estão com algum problema de saúde física, com coronavírus, enfim, Pai, que esteja com a sua saúde debilitada, saúde física ou psicológica, que Tu estejas dando o devido conforto, Pai, que essas pessoas sintam a Tua presença e vençam esses males. Também, principalmente, Senhor, age em nós para que nós tenhamos a saúde espiritual, para que estejamos sempre em comunhão contigo. É no nome de Jesus, Teu Filho amado, que nós estamos suplicando estas bênçãos. Amém. Tenhamos todos, meus irmãos, um domingo muito feliz e que possamos dar exemplo de cristãos onde quer que estejamos. Que Deus assim nos abençoe. Amém? No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la,
Seu poder eterno sempre a susterá.